Olá, família Igreja Cidade, tudo bem com vocês? Eu sou o Elton, estou aqui para a gente fazer o nosso estudo do GDC dessa semana de 3 a 9 de novembro, e o tema do nosso estudo é O Senhor Ouve. Mas antes da gente ir para o estudo, eu queria ler com você o devocional de hoje, que antes dos nossos GDCs a gente sempre lê o devocional, né? Então hoje, dia 4 de novembro, queria ler com você. O tema do devocional é Que Ninguém o Despreze. 1 Timóteo 4,12 vai falar assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Essa aqui é uma recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo. Timóteo era jovem e ele estava sendo levantado para ser alguém que ia ensinar, que ia liderar ali na igreja. E aí, o apóstolo Paulo vira para ele e fala: Timóteo, não deixe as pessoas olharem para você e te desprezarem porque você é jovem. E quantas vezes nós também olhamos para nós e a gente começa a pensar que nós não somos capazes de fazer algumas coisas e nós mesmos nos desprezamos, né? Talvez você, como líder de GDC, né? Talvez tenha alguns pensamentos na sua cabeça assim: olha, eu não tenho tanto tempo para estudar, sabe? Eu já fracassei em algumas coisas na minha vida. Será que eu estou apto para servir ao Senhor? Será que eu estou apto para liderar esse GDC? Talvez você, em outras experiências na vida, talvez relacionamentos, talvez trabalhos, talvez coisas que você empreendeu e não deram certo, e aí esses fracassos te perseguem e você pensa: será que eu estou apto? Será que eu sou qualificado? Né? Eu não conheço tanto da palavra, não conheço tanto de Deus, e talvez isso te amedronte um pouco. Mas o mesmo conselho de Paulo para Timóteo é o conselho que eu tenho para você. Não deixe as pessoas te desprezarem. Não se despreze, né? Não sinta que você é menor por você ser jovem, por você não ter tanto estudo, por você não ter tanto tempo, mas busque ser um exemplo para as pessoas na palavra, no amor, na fé, na pureza, na santidade, né? Então que essas coisas não te impeçam, que essas coisas não te parem, que você não se sinta um desqualificado, mas que você saiba que o Senhor, Ele te chama, Ele te escolhe. E mesmo você não sabendo tudo, o Senhor te capacita. Amém? Então não deixe as pessoas te desprezarem, não se despreze. O Senhor te chama, o Senhor te escolhe para liderar e para servir com excelência no chamado que Ele tem para você. Amém? Então, vamos para o nosso estudo de hoje. Começa com um texto que está em Malaquias 3,16, que diz assim: depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Eu acho isso tão interessante, tão bonito. O Senhor ouviu com atenção. Sabe, eles estavam conversando sobre Deus, pessoas que amam o Senhor estavam juntas conversando sobre Ele e o Senhor estava ouvindo com atenção. Muitas vezes a gente acha que Deus não se importa, né? Mas aqui diz que Deus, Ele ouve com atenção as nossas conversas, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Deus está olhando com atenção. E é interessante nesse texto que a Bíblia diz que quando eles estão juntos conversando, Deus está prestando atenção. A palavra de Deus também diz que Deus, Ele sempre está em um ambiente onde 2 ou 3 estão reunidos ali em nome dEle. Então nós podemos entender que Deus é um Deus de comunhão. Deus gosta de comunhão. Deus gosta de quando nós estamos juntos para falar sobre Ele, para amar Ele, para conhecer mais sobre Ele. Então em ambientes de comunhão, Deus ali também está, né? E é por isso que Deus criou a família, Deus criou a igreja. Por quê? Porque é um ambiente de comunhão, é um ambiente onde nós podemos estar reunidos ali para conhecer mais sobre Deus, sabe? Para conversar sobre Ele, e nesses ambientes Deus também está. E é por isso que nós temos o GDC, né? Um ambiente também onde Deus ele está, porque nós estamos ali pelo nome dEle, né? Então nós podemos ter essa certeza de que quando nós estamos em um ambiente de comunhão, ali também Deus está. Então um convite especial para você, que Deus está fazendo para você nesse GDC, é para que você possa se unir mesmo, viver uma vida de comunhão, porque Deus ele se manifesta, né? A gente entende que com mais poder, com mais graça, quando existe uma união, quando existe unidade, né? Quando existe alinhamento de visão e de coração. Então a igreja, né? O convite de Deus para você é se alinhar com uma família de fé, se alinhar com esse GDC, para que a gente caminhe com a mesma direção, com o mesmo olhar, amando a Deus, porque assim Deus fará milagres em nosso meio também. Amém? Então, para a gente poder desfrutar da unidade e da comunhão do reino, a primeira coisa que a gente precisa fazer é celebrar o que Deus tem feito na vida das pessoas. Lucas 15:29 diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos.
Gente, na história do filho pródigo, a gente sempre fala do filho mais novo, né? Que ele pegou tudo e foi embora e abandonou a família, né? Pegou a riqueza, gastou tudo, depois voltou e a gente tem um pai que perdoa. Amém, glória a Deus. Mas nós também temos a história do filho mais velho, que era o filho que ele ficou em casa e ele também estava perdido. Mesmo dentro de casa, mesmo dentro da casa do pai, o coração do filho estava distante do pai. E aí quando o filho mais novo volta, o filho mais velho, ele se revolta. Ele fala assim, olha, eu tô aqui há tanto tempo e você nunca fez nada para mim. E aí vem esse menino que te desobedeceu e você dá uma festa para ele. Só que o filho mais velho não entendia que a festa também era para ele, sabe? Tudo também era dele. Então ele também tinha parte naquilo. E o filho mais velho se revoltou. E aqui ele não estava vivendo um estilo de vida de comunhão. A gente precisa aprender a celebrar o que Deus faz na vida das pessoas também. O irmão mais velho ficou bravo porque o irmão mais novo foi perdoado. Mas quantas vezes nós também ficamos irritados ou a gente fica se sentindo injustiçado porque nós vemos outras pessoas recebendo aquilo que elas pedem para Deus e enquanto a gente ainda não recebeu. Porque nós vemos pessoas vivendo sonhos, porque nós vemos pessoas sendo abençoadas, pessoas recebendo oportunidades e aí a gente não celebra. Na verdade, a gente inveja, né? Então, a gente, em vez de ficar feliz pelo que Deus faz na vida dos outros, a gente começa a querer que Deus faça na nossa vida. O problema da inveja não é porque você quer algo, é porque você quer que ninguém tenha o que você tem e que só você tenha as oportunidades. E isso é um problema, né? Então, quando a gente fala de viver em comunhão, precisamos aprender a celebrar a vitória dos outros, né? É muito fácil para nós chorar com quem chora, mas sorrir com quem está sorrindo é mais difícil, porque todo mundo quer sorrir, né? Mas ninguém quer rir com as pessoas, né? Então que a gente possa aprender a celebrar aqui no GDC, sabe? Que a vitória de um seja a vitória de todos, que a oração de um seja a oração de todos, né? E quando um realizar um sonho, quando um receber uma resposta, todos se alegram. Por quê? A chave para você receber o que você quer de Deus é você aprender a celebrar o que Deus está fazendo na vida das outras pessoas também. E aí tem uma pergunta aqui para você. Será que você tem alguma dificuldade em celebrar a vitória de pessoas próximas a você? Se sim, ore e peça para que Deus te ajude nisso. Então a gente precisa aprender a celebrar, se alegrar com a vitória e com a conquista das pessoas também. Segunda coisa aqui, para a gente poder desfrutar da unidade e da comunhão do reino, a gente precisa buscar sempre o discernimento espiritual. Efésios 6,12 diz assim, porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Precisamos enxergar todas as situações com uma perspectiva espiritual. O pastor Carlito sempre fala, tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento. Gente, nós precisamos ter discernimento espiritual, porque se a gente não tiver um discernimento espiritual, a gente vai achar que as pessoas estão contra nós. Então a gente vai falar, nossa, o meu trabalho as pessoas não gostam de mim. Não, na minha igreja as pessoas não estão me ajudando. Não, na minha família e tal. Se você não tiver um discernimento espiritual, você sempre vai achar que tudo que acontece é porque as pessoas não gostam de você. E o discernimento espiritual ele vai te ajudar a entender que, assim como está escrito aqui em Efésios 6, a nossa luta não é contra pessoas. Nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra o inimigo, é contra o diabo, é contra forças espirituais das trevas. Então a gente precisa entender que uma situação difícil talvez não é porque as pessoas estão dificultando para você, mas é porque o inimigo está tentando te parar, tentando impedir o que Deus quer fazer na sua vida. Então o discernimento espiritual vai fazer você olhar para as situações e entender que isso aqui pode ser vencido com oração, pode ser vencido com a ajuda de Deus, porque é uma briga, é uma batalha espiritual. E isso vai me fazer crescer de alguma forma. Então o discernimento espiritual vai fazer você olhar para as dificuldades e enxergar oportunidades. Oportunidades de você se aproximar de Deus, de você vencer os desafios e de você crescer espiritualmente, de você crescer em maturidade. Então discernimento espiritual. Se nós queremos viver a unidade e a comunhão do reino, precisamos aprender a discernir. Então a gente não vira contra pessoas, a gente não vira fazendo batalha, fazendo picuinha. Não, nós oramos, nós vencemos as batalhas de joelhos, nós vencemos as batalhas com o poder da fé, porque a maioria das nossas batalhas são espirituais. Então o discernimento ele vai te ajudar muito nisso. Quando você tiver um problema, uma doença, ou você receber um não, você não vai olhar para isso e pensar que Deus está te punindo, que Deus está brigando com você, que Deus está te castigando. Deus não é um Deus que quer te castigar. Deus ele quer te fazer crescer. E muitas vezes o crescimento vem atrás de entender que as coisas espirituais, muitas vezes vêm como um ataque das trevas mesmo. Então a gente precisa entender isso. E aí tem uma pergunta aqui também para a gente poder refletir hoje.
Você reconhece que precisa da ajuda do Espírito Santo para discernir os verdadeiros inimigos das suas batalhas? Então a gente aprender quem é o inimigo, né? A gente nunca vai vencer uma batalha se a gente não sabe contra quem nós estamos batalhando, né? Então muitas vezes nós estamos perdendo porque nós achamos que os nossos inimigos são as pessoas que nós vemos, quando na verdade os nossos inimigos são as forças espirituais das trevas. E isso é muito sério, isso é muito importante. Terceira coisa aqui e última coisa, para você poder desfrutar da unidade e da comunhão do reino, você precisa orar sempre por graça, misericórdia e paz. 1 Timóteo 1,2 diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, graça, misericórdia e paz. A graça, para você entender que Deus, ele é um Deus que ele derrama um amor por nós mesmo quando a gente não merece. Que Deus é um Deus que nos ama, que Deus é um Deus que nos perdoa, que Deus é um Deus bom e ele é um bom pai. Mesmo que a gente não esteja sendo bons filhos, né? Deus ainda assim derrama o seu amor por nós e ele mandou Jesus por nós, ainda quando éramos pecadores. Isso é graça, é um Deus que nos ama sem a gente merecer, né? E também vai falar sobre misericórdia. Misericórdia é entender que Deus é um Deus de amor, Deus é um Pai bom e Deus é um Deus de segundas chances. Então a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, a cada dia você tem a oportunidade de fazer diferente. Então não interessa se você errou ontem, hoje você tem a oportunidade de acertar, porque é um Deus de misericórdia, é um Deus que não te julga, é um Deus que não traz peso sobre você, é um Deus que não traz culpa, mas é um Deus que perdoa, que ama e que vem com uma segunda chance. E também paz. Paz no coração, a certeza de que Deus está conosco, a certeza desse amor, a certeza desse perdão, a certeza dessa bondade e desse bom Pai que nós temos. Então, ore sempre por graça, por você, pelo seu GDC, pelos seus amigos, pelas pessoas. Ore sempre por misericórdia também, por você e pelas pessoas, e ore sempre por paz. Paz do Espírito Santo no seu coração, no seu GDC e no coração das pessoas também que estão ao seu redor. Então que você sempre seja alguém que caminha pela paz, caminha pela comunhão, né? Caminha pela unidade, que busca isso. E se a gente deseja viver em unidade, viver em comunhão, a gente precisa orar sempre por graça, misericórdia e paz. Amém? Tem uma pergunta aqui também para a gente refletir. Você deseja ver mudanças significativas na vida daqueles que você ama? Ore pedindo graça, misericórdia e paz. Gente, nós sempre falamos de evangelismo, né? É importante a gente falar de Jesus para as pessoas, mas nós precisamos ser intercessores também, precisamos falar para Jesus sobre as pessoas. Então a gente precisa orar. Então eu queria desafiar você mesmo a orar pelas pessoas, sabe? Orar por alguém que você ama. Não só falar assim, ai Deus, eu queria tanto que aquela pessoa conhecesse você, mas ora de verdade e fala assim, Deus, aquela pessoa, vou convidá-la para ir no culto, Deus se apresenta para ela. Sabe, seja específico na sua oração e ore sempre por graça, misericórdia e paz. Já caminhando para a nossa conclusão aqui, João 17, 22 e 23 diz assim, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Existe uma bênção especial para aqueles irmãos que vivem a unidade do corpo de Cristo. O desejo de Deus é que nós sejamos um. João 17, Jesus está orando por mim e por você. E a oração de Jesus não é assim, Pai, que eles sejam ricos, que eles sejam bem-sucedidos, que eles sejam milionários. Deus não orou isso. Por quê? Porque isso não era o mais importante para Jesus. O importante para Jesus era Deus, que eles vivam em união, que eles sejam um, assim como nós somos um. Então isso aqui é muito importante para Jesus, que eu e você possamos viver em unidade, viver comunhão do reino. Atos 2, 1, 2 diz assim, quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu a casa na qual estavam assentados. A primeira vez que o Espírito Santo veio, com poder, com graça, enchendo as pessoas, ele veio em um ambiente onde estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam em comunhão, estavam em unidade. Então, queria desafiar você, que você aplique essa palavra, que essa semana você tenha um tempo de qualidade mesmo com o seu discipulador. Compartilhe as suas expectativas e os seus planos para a reta final do ano e revise também a rota do crescimento que está disponível no app IC Família. E também queria indicar aqui, deixar uma indicação de um livro muito bom. O nome do livro é Escolha Ser Filho, né? Se você ainda não leu, uma leitura muito boa, escrito pelo nosso pastor Fabiano Ribeiro e pela nossa pastora, a Leila Paz. Então, uma ótima leitura para você, tem tudo a ver com esse tema. Queria encorajar você também a fazer essa leitura, adquirir o seu aqui na livraria da igreja.
Se durante esse vídeo você sentiu mesmo, sabe, Deus falando com você, você ouviu a voz dele, talvez você sentiu algo no seu coração e talvez você deseje aceitar Jesus. Eu queria te encorajar a fazer isso nesse momento, né? A gente acabou de ouvir que Deus é um Deus de comunhão, Deus é um Deus de unidade, de relacionamento, e Ele quer se relacionar com você. Então, se você deseja aceitar Jesus, vai aparecer um QR Code aqui na tela. Se você quer se reconciliar, sabe, voltar para Jesus, voltar para a comunhão, ou se você quer se batizar, sabe, lê esse QR Code aqui, né? Você vai preencher um formulário, nós vamos entrar em contato com você, nós queremos te conhecer, sabe, queremos caminhar junto e viver mesmo o que foi falado aqui nesse vídeo, né? Uma vida de comunhão, de unidade, vivendo mesmo essa família em Jesus. E caso você não tenha um GDC e você quer participar de um GDC, vai aparecer um outro QR Code aqui na tela também que você pode acessar. Nós vamos entrar em contato com você e encontrar uma família mesmo, um ambiente para você pertencer, pessoas para você caminhar junto, seja online ou presencial. Se você não tem GDC, eu quero te encorajar mesmo. Acesse esse QR Code aqui, não fique de fora disso, porque Deus está fazendo algo no meio da unidade e da comunhão. E você não pode perder o que Deus está fazendo. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo, que Deus tenha falado com você. Declaro sobre você uma semana abençoada mesmo e bênçãos de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe.